Dalva Erivelto foi a primeira vez? Foi a primeira, foi. Uma minissérie da Globo. Eu fui escolhida por ela me escolheu. Foi ela que mandou me escolher. Ela que mandou me escolher, porque, assim, ela foi assistir As Noviças Rebeldes, essa peça que eu fiz em 87, e aí ela mandou um bilhetinho para mim, falando assim, até que enfim apareceu mais uma mulher engraçada no humor. Aí eu guardei esse bilhete como se fosse assim, mas eu nunca fui, assim, a Dercy nunca foi o meu referencial, não. Eu sempre foram os homens, exatamente, sempre foi o Golias, o Chico, eu sempre fui assim, o Oscarito mesmo, entendeu? E assim, essa coisa do amor da Dercy, o meu pai e a minha mãe que tinham, sabe? O meu pai, inclusive, ele tinha um restaurante ali na Praça Tiradentes, que era a Broadway carioca, né? Então, meu pai era dono do restaurante. Aí não tinha essa coisa de permuta antigamente, não tinha essa história. Aí, mas o meu pai português falava, olha, a dona Dorothy sempre vem comer aqui. Não se há de cobrar nada dela. A dona Dorothy é a dama deste teatro e ela veio aqui, e ela dava convite para o meu pai, né? E o meu pai e minha mãe, eles nunca assistiram uma peça cabeça, mas eles assistiram todas as revistas. E o meu pai fazia questão de sentar aonde o travesti daquela época, Rogéria, eles vinham, as vedetes vinham, eles faziam questão, meu pai era muito bonito, era meio tarcisão, ele gostava de sentar naquele lugar, que ele sabia que a vedete ia brincar com a minha mãe, ia sentar no colo dele. Eles iam a todas. E aí a Dercy era uma entidade na minha casa, a dona Dercy. Eu ouvia falar sobre a Dercy e se via todos os programas que ela tinha na TV Rio. A gente tinha televisão, a gente era uma das poucas famílias que tinha televisão, a gente tinha televisão, e o meu pai assistia com a minha mãe os programas da Dercy, que ela dava muleta, aquilo tudo eu via, ela dava muleta, ela dava cadeira de roda, ela dava cama, entendeu? Que era na TV Globo depois, né? Foi na TV Globo, ela fez muitos programas. Então, cara, eu não vou dizer que eu era obrigada a ver, eu gostava de ver, mas era meu pai e minha mãe que me obrigavam a ver, que eu via por causa deles. Passaram-se os anos, ela foi lá ver, mas nunca tive nada. Quando chegou uma bela época, ela queria que escrevessem uma peça para ela, em cima de um livro que Maria Adelaide escreveu para ela, mas a peça tinha que ser com a Fafi Siqueira. Falei, caramba. Passou-se, eu peguei, fui atrás. Eu falei, o Marco Montenegro me ligou, a peça ia ser a Fafi Siqueira fazendo a Dercy, a Maria Adelaide escrevendo a peça e a Marília Pêra dirigindo. Nossa Senhora. Tudo a Dercy que escolheu. Tudo a Dercy que escolheu. E aí eu fui viver de perto essa Dercy. Peguei minha ponte aérea várias vezes, ia para a casa dela e levei ela no bingo, ali na Avenida Atlântica. Tinha muitas conversas com ela, muitas conversas, muitas. Ela me explicava muita coisa. Tem uma parte nessa peça que eu faço uma homenagem para ela, no meu monólogo, que ela falava assim para mim. Fafi, aí eu inverti como se fosse a Jupira. Mas o seu grande problema, porque eu perguntei, fica, por que eu? Eu perguntei, por que eu? Ela falou, exatamente porque você não me imita. Tu é os cornos daquele guri. Tua mãe deve ter dado aquela xereca dela para ele. Aí eu falei, não. Cara, eu fiquei sem graça. Eu fiquei passada, eu falei, não. Eu levei a sério. Não, a minha mãe não. Eu olhava para o produtor e falava, não, a minha mãe não. Assim, ela está falando qualquer coisa. Aí eu falei, porra, ela falou assim, não. Aí começou a meter o Mário em tudo que era atriz da minha geração que imitava ela, eu não, que eu era a cara do Golias, que ela queria que fosse eu, e se eu não ia, você não vai aceitar? Eu falei, vou, imagina se eu não vou aceitar, claro que eu vou. Só Márcio, que a peça nunca saiu do papel. A peça, nós não conseguimos um tostão de patrocínio. Todos os grandes patrocínios negaram porque era a Dercy. Tá? Negaram. Falaram, não. Teve um grande patrocinador que falou, eu não quero a minha marca ligada ao nome dessa senhora. Eu engoli esse sapo, fiquei quieto e fui embora. Vontade de dar um soco na cara dele. E aí, a gente esqueceu. Quando foi que a TV Globo quis montar
o casal, né, Erivelto Martins com a Dalva de Oliveira, a Maria Adelaide descobriu que a Dercy tinha uma grande ligação com a Dalva. Inclusive, foi a Dercy que dedurou para a Dalva: teu marido está te corneando, está te expondo para caramba. Aí ela enfiou a Dercy na história. E aí, a TV Globo gostou da parada, a parada funcionou, fomos, inclusive, para o Prêmio Emmy, né, Prêmio Internacional de Televisão, e aí eles falaram: não, agora vamos fazer. A Maria Adelaide foi lá vender a história. Aí eu falei: Adelaide, 3 anos depois, agora eu não seguro mais aquela história de maiozinho, perninha de fora, não, porque lá na Dalva e Olivelto eu banquei de vedete, né? Eu fiz um número de vedete lá eu falei: não banco mais, não, vou botar a Heloísa Pisse para fazer a jovem e você para fazer a Dercy mais velha. Olha, nossa, foi a coisa mais difícil da minha vida. Porque ali ela estava numa idade muito caricata. E eu, por ser imitadora, eu sabia que as pessoas iam começar a cobrar isso de mim. E eu também me cobrar. E o Jorginho Fernando, que foi o diretor, ele falava: eu não quero que você imite ela. Eu quero que você faça o espírito dela. Cara, porque a gente tende logo, né, a fazer. Aí eu pedi para a produção, falei: olha só, me leva lá em Madalena. Pô, mas você não tem cena em Madalena? Eu falei: mas me leva. Por favor, me leva. Aí me levaram para Madalena. Chegou em Madalena, me levaram para o museu dela. Porque a Dercy morreu em 2008, se não me engano. Foi? Foi. 2008. E a coisa foi... Volta de 2010. E a 8 foi 2012. A Dercy, foi 2012. E aí eu cheguei no museu, eu chorei. Tinha uma revista dessas, ou Caras, ou a Quem, não me lembro, que foi fotografar. Aí eu chorei, não saiu uma foto. Eu falei: me leva lá no túmulo. Não, mas no túmulo? Eu falei: me leva no túmulo, que é uma pirâmide, né? Eu peguei e entrei dentro da pirâmide. Quando eu entrei dentro da pirâmide, eu simplesmente me deitei em cima do túmulo da mulher, fiquei deitada lá uns 8 minutos, uns 10 minutos, deitada em cima do mármore do túmulo da mulher. Fiquei deitada, barriga para baixo com ela, agarrada assim. E falei: minha velha, mete bronca. É contigo agora. E tive uma crise de riso de uns 5 minutos. Tudo documentado na Kelly, na cara. Uns 5 minutos. Eu ria sem parar. Quando eu saí dali, vim muda, 6 horas de viagem, cheguei em casa, decorei o texto. E fez lindamente, tanto no Dalva e Erivelto, quanto no Dercy de Verdade. Tem uma foto sua aqui, ó. Olha você. De Dercy. É ela. É ela, cara. O Jorginho tirava um monte de foto, eu parada no camarim sentada. Aí ele falava: Fafi, é ela. Tá aqui, maluca, tá aqui essa maluca. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilha. Sabe que a Marília Pêra, eu ligava para a Marília Pêra, que muitas coisas ela me dava uma luz, assim. Eu liguei para a Marília e falei: Marília, porque a Marília, ela foi criada, o pai da Marília era empregado da Dercy. A Dercy tinha uma companhia de teatros. E o pai da Marília Pêra e a mãe da Marília Pêra eram dessa companhia. Então a Marília foi criada ali. Me conta, Marília. A Marília foi muito generosa comigo. Eu fui uns 2 dias para casa da Marília, a Marília falando de Dercy comigo, como ela era. Porque o que eu convivi com ela, ela já estava com 100 anos, entendeu? Agora, Márcio, eu trabalhei para caramba. Deixa eu te falar, eu passava o dia ouvindo a voz dela, ouvindo a voz. Quando eu não estava trabalhando, eu estava com a voz da Dercy na minha cabeça, ou uma imagem da Dercy na minha frente. Eu fiquei uma paranoica. Eu fiquei uma pessoa completamente maluca. Mas foi um trabalho lindo. Parabéns, foi muito lindo.